Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Boleiros na Rede chegando com mais uma entrevista, um papo super bacana que nós vamos ter aqui com o nosso convidado. Vou apresentar primeiro o amigo Erasmo Romão. Tudo bem, Erasmo? Fala galera, aí rapaz, hoje eu vou dar um migué, cara, vai ser igual minha internet aqui, vai dar um migué, porque o cara, né, os caras escrevem tudo, né, não dá, o jogador de futebol não dá nem consegue se esconder mais hoje, né, rapaz, vai ser assim. Dá não. Tem um cara que anota tudo, cagueta tudo lá pro treinador, pra todo mundo. E a gente tá falando aqui, ó, do analista de desempenho, Marcelo Pereira. É um prazer estar com você aqui, meu querido. Tudo bem? Prazer, Robson, prazer, Erasmo. Prazer é todo meu, cara, de falar um pouquinho com vocês aí da minha profissão e passar um pouquinho de informação também para quem é interessado. Isso aí, Marcelo. Primeiro diz, cara, como começou o teu contato com o futebol? Foi tentando jogar nas quatro linhas ou já com outras intenções de não ser jogador? Como foi seu contato com o futebol? Eu acho que 90% das pessoas que trabalham no futebol teve o primeiro contato tentando ser jogador, né? Na verdade, eu comecei a jogar futsal aqui na minha região, eu sou de Santos, né? Santos, São Paulo. Aqui na minha região eu tenho uma raiz do futsal muito forte, então com 8 anos eu comecei a jogar futsal e joguei futsal até os 18, mas aí eu acabei não migrando para o futebol de campo, mas tinha aquele sonho de ser jogador, né? E aí depois eu tive que escolher uma outra carreira e acabei ingressando em marketing, que também é outra curiosidade, porque também a maioria das pessoas que trabalham com futebol são vindas da educação física. E eu acabei me formando em marketing e depois eu tinha ainda o sonho de trabalhar com futebol e dentro da área de marketing eu entendia que eu poderia trabalhar com marketing esportivo e aí fui começando a direcionar para o futebol de novo. E assim que eu me formei em marketing, eu abri uma empresa de marketing esportivo para agenciar carreiras e daí eu fui indo acabando na área de análise de desempenho. Interessante. E hoje você é analista de desempenho, fala pro pessoal ouvir de onde? Isso, exatamente. Aí, quando eu me formei, fiz essa parte de... acabei trabalhando com agenciamento de imagens, porque, como eu disse, tinha muito atleta aqui de futsal que precisava de vídeo, de DVD, de orientação na carreira, né? E eu tinha um sobrinho que também jogava no Santos, jogou com o Neymar, no Sub-15 do Santos, e eu comecei a fazer trabalhos com ele. E aí outros pais me pediram para filmar os jogos dos atletas, então eu fazia DVDs, e aí foi quando eu comecei a entender o que era análise de desempenho. E daí eu comecei a trabalhar com isso, né? A carreira foi me levando, assim, né? E aí, como eu estava indo pro futebol, para mim estava sendo super interessante. E até... Hoje você está onde? Então, hoje eu trabalho no Jabaquara. Isso. Hoje eu trabalho no Jabaquara, mas eu comecei na Portuguesa Santista, que é um outro clube aqui da região. É um clube da região que me deu a primeira oportunidade de trabalhar com realmente análise de desempenho. E depois da Portuguesa Santista, eu acabei sendo o primeiro analista da base do Santos, porque eu fazia alguns trabalhos também para alguns atletas lá. E do Santos agora eu estou no Jabaquara, que era gerenciado pelo David, ex-atleta, né? E então a gente está agora fazendo um ano e 2 meses que eu estou no Jabaquara. Portuguesa Santista, que por sinal é rival do time que você está agora, né? Exatamente. Aqui são 3 times, é o Santos, a Portuguesa Santista e o Jabaquara. Legal. Entendi.
Se uma Vai coisa, lá. rapaz, eu quero saber das fofocas, né? Aproveitar aqui, aproveitar. Nelson Rubens? Não é Nelson Rubens não, cara, é o Marcelo, cara. Aproveitar que ele falou no homem, né, no David, tá indo pro Cruzeiro mesmo? Vai levar vocês aí? Como é que é isso aí? Então, todo mundo acaba perguntando isso, porque aqui ele era como se fosse um presidente de honra, né? Na verdade, o presidente da empresa, agora até teve que mudar de nome, porque agora é a D aqui no Sports, não é mais a David Sports, né? Para não acabarem vinculando o nome dele com a empresa, porque ele também realmente já saiu. Mas ele era mais uma parte institucional, né? Pela imagem dele, por ele ser ex-atleta, por ser técnico também. Então, hoje a empresa está com o nome só do Daniel Aquino, que é o presidente, e ele acabou se desligando porque realmente havia essa possibilidade dele ir para o Cruzeiro, e porque ele estava apoiando um candidato lá que acabou sendo presidente, acabou sendo eleito presidente. Então, hoje ele está exercendo lá a função de diretor de futebol, né? Diretor técnico de futebol no Cruzeiro. Então, se a gente vai para lá, eu não sei. A empresa não, mas de repente pode ser que tenha alguma oportunidade para alguns profissionais que trabalhavam com ele, por ele já conhecer como é que funciona o trabalho, né? De repente pode acontecer de aparecer alguma oportunidade, mas a empresa vai continuar fazendo o mesmo trabalho aqui no Jabaquara, entendeu? Não vai mudar nada quanto a isso. Fala para o grande público aí, o que é o trabalho do analista de desempenho? O que você faz exatamente? Como que você avalia o jogador? Fala para o grande público entender um pouco mais sobre a sua função aí, Marcelo. Como você falou, é uma profissão dentro do futebol que é relativamente nova, né? Na Europa ele já tem um bom tempo, no Brasil um pouco menos agora, e então a gente está até em formatação. Essa é a minha forma de ver, né? A parte de análise de desempenho ainda está em formatação. Ela começou de um jeito e hoje ela vem evoluindo para uma outra forma, para uma outra fase, que nada mais é do que um auxiliar. A gente tem alguns exemplos hoje aqui no Brasil, com o Sampaoli, o Jesualdo, que está no Santos, com o técnico do Flamengo, que eles têm de 4, 5 analistas auxiliares, né? E dentro de um desses auxiliares, um trabalha mais com a parte de análise, tanto a análise do adversário quanto a análise do próprio time. Então, nada mais é do que mais um auxiliar para o técnico, né? Que vem a acrescentar no trabalho do técnico, onde a gente faz uma análise de forma qualitativa e quantitativa através de vídeos. Não através de vídeo, mas o vídeo é uma ferramenta que a gente usa muito, né? Que existe o auxiliar de campo, que auxilia ele dentro do campo, nos jogos, e a gente é mais um auxiliar, a gente fica do lado de fora, um outro ângulo de visão, né? E a gente auxilia ele dessa forma, com análise quantitativas e qualitativas. Dentro da sua área de marketing, o que você entendeu e entende que o marketing está agregando nessa função sua de análise de desempenho? Como que você faz essa ligação, só para a gente deixar bem claro para as pessoas entenderem? O marketing agregou muito na profissão de analista de desempenho, de que forma? Cara, muito legal essa pergunta, agregou muito, muito. Muita gente acha que realmente para ingressar no futebol tem que ser só da parte de educação física. É claro que para algumas funções específicas tem que ser formado em educação física, como preparador de goleiro, preparador físico, né? Existe essa capacidade. Para a minha área de analista de desempenho, não. E a área do marketing eu acredito que tem acrescentado muito, cara, porque assim, hoje muitos termos que são usados no futebol, e até mesmo o próprio conceito geral, é muito relacionado ao marketing. Por exemplo, que nem o marketing nada mais é do que a gente criar ações para que a gente chegue no objetivo, né? Que muita gente acha que marketing é criatividade. Não, marketing ele é oriundo da administração. Então são ações, a gente analisa o mercado, tenta tomar decisões, né, dentro de um processo que leve a algumas ações para que a gente obtenha o resultado final. Nada mais é que a análise faz. A gente analisa o jogo, analisa o processo de trabalho, né? Tenta tomar algumas decisões ou levar algumas decisões para os técnicos para que ele realize a melhor forma para que a gente chegue na vitória. Então tem muito próximo as relações do marketing com a análise de desempenho. Erasmo Nelson Rubens. Erasmo Rubens. Rapaz, o Marcelo, essa é uma função, por exemplo, continuando até essa pergunta mesmo. Então, o analista de sistema, ele não precisa entender assim... Desempenho. Não, entender assim... por exemplo, quando você fala de sistema? Desempenho, rapaz, desempenho. Faz parte. Por exemplo,
O analista de desempenho, ele só colhe dados? Ele não faz uma leitura do jeito do jogador de ser? De repente, esse jogador corre pouco. Mas, poxa, ele coloca... Ele cria situações de gol, mesmo correndo pouco. O analista de desempenho, ele só vê que o cara não tá correndo, ou ele consegue enxergar essas situações que o cara avalia os passos do cara, a bola chegou no pé dele, o passe dele é 90%. Você faz essa leitura, ou só o técnico ou outro auxiliar que vai fazer essa leitura? Isso depende de dois fatores, tá, Erasmo? Realmente o perfil do profissional. Vai ter profissional que entende mais de futebol, outros menos. Por isso que eu tô falando, como é uma profissão em evolução, muita gente que quer entrar no futebol vê isso como uma porta, mas às vezes não está tão qualificado para exercer a função. E a outra vai dar abertura que o técnico dá, exatamente pelo mesmo conceito. Como é novo, se você de repente pega um técnico que já está lá há 30 anos, trabalhando como técnico, ele não tem o hábito de ficar, trocando informações com o analista. Então aí vai da habilidade do analista e entrando cada vez mais e pegando intimidade com aquele técnico para poder passar as informações que ele precisa. Mas realmente isso faz parte da função do analista. No meu caso, hoje eu tenho uma total liberdade com o técnico das equipes sub-17 e sub-15, porque é onde eu trabalho, que um deles é o Marcos Basílio, que é técnico da 17, e o técnico da 15 é o Leonardo Góes. O Marcos Basílio, por ter sido atleta profissional do Santos, do Bahia, a gente tem e ser relativamente quase da minha idade, a gente tem um bom contato, um bom convívio. Então, realmente, eu faço a análise, eu vejo a parte qualitativa, eu analiso os vídeos, vejo por que ele está correndo certo, se ele está correndo errado. Vou dar um exemplo prático, A gente trabalha também na parte de educação física, na parte do auxiliar técnico, da preparação física, um exemplo de GPS, onde eles geram dados de velocidade, de distância percorrida. Muitas vezes, o cara que corre mais, pelo GPS, é o cara que atuou melhor, e não é o caso. Quando a gente trabalha em conjunto, eu posso ver que de repente ele correu mais, mas ele correu para trás. Então as imagens vão me dar essa análise, E só pelo número do GPS frio, ele vai estar lá, quem é que correu mais? Foi o lateral. Então mas correu mais, mas correu certo, correu errado. Então aí é por isso que a análise é importante, porque ela vai codificar os números, Por isso que tem a análise quantitativa, onde eu vou ali falar qual o número de passes certos, de passes errados, Mas eu vou mostrar por quê. Da mesma forma que pode ter um atleta ali que tenha dado 50 passes, o outro tenha dado 10, só que dos 50 passes foram passes de 2 metros, passe para trás, passe lateral, e dentro daqueles 10 passes tocando a bola para o outro. Exatamente, troca de passes ali entre os zagueiros, e dentro dos 10 passes do outro foram passes que cortam linhas, Passes, o último passe. Então, assim, só o número por si só ele não quer dizer muita coisa, ajuda a explicar muita coisa, mas a análise qualitativa é onde vai fazer o conjunto da informação para o técnico depois ter a melhor resolução do que ele vai fazer. Você disse que teve no Santos, cara? Foi em que ano isso? Sim, eu tive lá em 2000 e... Hoje a gente está em 2020, 2017 para 2018. 2018 foi quando eu ingressei. Eu fiquei de 2018 a 2019. Lá é uma fábrica, cara? Fábrica de grandes jogadores, Que a gente vê muitos jogadores surgindo, indo para o mercado europeu aí, ou até alimentando outros clubes, assim, já na fase na base mesmo, Lá é uma fábrica de talentos, cara? Eu imagino você analisando aquilo lá, o computador deve quase explodir de tanta coisa boa que tem lá, cara. Não é por aí? Exato. Lá eu tive o prazer, tive a felicidade de trabalhar por um ano lá, pena que foi pouco, até porque eu sou santista de coração, então era um sonho trabalhar no Santos e graças a Deus eu consegui realizar esse sonho. Então, quer dizer, quando eu cheguei lá, primeiro eu fiquei encantado, de estar trabalhando do lado do Seu Lima, do lado de atletas que jogaram com Pelé, quer dizer, é algo surreal. Mas a base realmente, o DNA do Santos é muito forte no trabalho de base, O Santos revela muitos atletas. Então, hoje na equipe 17 já tem atletas que já estão pulando etapa direto para o sub-20, com muita qualidade. Então, realmente foi um trabalho sensacional, que me deu base para fazer o trabalho que eu fiz hoje. Então, eu trabalhei ali com o Rodrigo, com o Caio Jorge,
Trabalhei com muito atleta que já está despontando, já está no profissional, sendo pedido para a Europa. Fora alguns outros que também a gente já sabe que vai chegar no profissional, como o Renier, que jogou no profissional, que também não deve ficar muito tempo, que é um menino excelente. Então, assim, a gente teve o prazer de trabalhar com esses atletas, né, e aprender bastante coisa lá. Com os profissionais também que estavam lá. Entendi. Você também indica jogadores, então, para somar ao elenco do clube que você esteja, agora, tanto Jabaquara quanto Santos, onde você já passou ou agora. Você, tipo, analisa, poxa, a gente está precisando aqui de um lateral esquerdo. Aí você também faz parte dessa equipe de indicação de nomes para contratação, ou no caso na base, né, para ir buscar, para formar a equipe de vocês ou não? Então, o trabalho de análise de desempenho, né, normalmente no clube grande, ele é dividido em 3 setores. Um, que é o analista da própria equipe, né, analista de adversários e o analista de mercado. Nesse caso, o que você está falando seria na análise de mercado. A gente, lá no Jabaquara, por ser um clube menor, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? No clube grande, aí tem 5, 6 analistas, às vezes 2 para cada função, 1 para cada função. Mas no Jabaquara, ou clubes menores, o analista acaba fazendo as 3 funções. E a gente tem como fazer isso. Até porque, como eu trabalhei muito tempo fazendo edição de vídeo, muitos atletas me conhecem, né? Atletas que passaram pelo Santos, que estão em outros clubes, né? Atletas que a gente joga contra e acaba vendo. Então a gente sempre tenta relacionar alguma coisa, como já teve agora esse ano 2 atletas do Mauaense, que a gente jogou contra e acabou saindo na semifinal para eles. 2 atletas daquela equipe acabaram vindo do Jabaquara. Foi alguma coisa que a gente indicou, a gente percebeu ali que tinha alguma coisa diferente. Então a gente também tem esse trabalho. Não é tão forte como num clube grande, que é um setor determinado para isso. Mas a gente sempre também acaba fazendo esse tipo de trabalho. Tem alguns vídeos que me mandam muitos vídeos. E hoje você entra no Facebook, o cara vê você que trabalha com futebol, todo mundo quer te adicionar, todo mundo tem um sobrinho, todo mundo tem um primo. Verdade. Então a gente recebe muitos vídeos. E às vezes sai alguma coisa boa ali, a gente passa para a direção, passa para os técnicos, né? Passa também para o nosso captador. Então, geralmente, um ou outro a gente acaba indicando, sim. Galera. E, rapaz, como é que você vê a evolução desse mercado aí, que é analista de desempenho no Brasil? Como é que você está vendo essa evolução entre os clubes? Isso já é realidade na Série A, tu sabe, mas na Série B e C, como está proliferando? Olha, graças a Deus tem evoluído, né, a profissão, até a aceitação, né, da nova função, porque hoje, quanto mais gente vai passar informação, melhor. O futebol é muito dinâmico, o futebol evoluiu muito, né? E o tempo é cada vez mais curto. Então, quanto mais informação a gente tiver do nosso time, das condições dos nossos atletas e até do adversário, melhor. Então, praticamente na Série A, eu acredito que todos os clubes têm um analista. Né? Na Série B, se não tiver todos, pelo menos acredito que uns 80%. Mas a maioria dos clubes hoje estão tendo essa realidade, né? Vendo que é necessário ter um analista. Assim como também foi ingressando preparador físico, fisiologista, psicóloga, e hoje eu acredito que seja um profissional que realmente é muito importante, porque tecnicamente e taticamente as coisas são muito parecidas, né? Se você entrar na internet hoje, você vê lá um treino do Klopp, um treino do Guardiola. Então, tecnicamente, taticamente, as coisas a gente consegue pegar, mas aí eu acho que o caminho hoje é realmente a análise de desempenho, que é um setor que está crescendo muito, e a parte de psicologia, para entender como funciona o atleta, como funciona o profissional. Isso, acho que são 2 áreas que ainda vão crescer muito, ainda vão passar por evolução, né? Eu acredito que vão passar por evolução essas 2 áreas. Uma coisa bacana que você disse logo no início foi você é formado em marketing. Então, assim, geralmente é aquilo mesmo, você vê o analista ele vindo da área de educação física, né, de uma outra área. E isso é legal porque abre um leque de opções para pessoas que têm outras formações e que gostariam de repente, trabalhar com futebol. Além de marketing, educação física, existe uma outra formação que você já viu, já conhece de repente de alguém que tem uma outra formação e trabalha com análise de desempenho? Por a parte de análise não ser ainda regulamentada, né, pela CBF aqui, então não tem critérios para você entrar, que nem no caso, como eu citei, se você quer ser preparador físico, você tem que ter o curso de educação física, ou se você foi atleta, não é uma coisa para técnico.
Para técnico, você tem que ser jogador profissional em determinado período ou ter sido aluno de educação física. Para a parte de análise de desempenho, não. Você não precisa. Então, a CBF ainda não tem uma regulamentação quanto a isso. Então, vem gente de todas as áreas. Tem de administração, tem de fisioterapia. Né? O cara lá que gosta de futebol, que vê uma oportunidade de trabalhar no futebol, ele pode nem ser formado, né? Mesmo se ele não seja formado, ele pode trabalhar como analista. Porém, a CBF já está começando a fazer algo para que isso não aconteça, pois ela já tem o curso, né, da CBF de analista de desempenho, tanto da base quanto do profissional, e aí para você poder fazer o curso, você pelo menos tem que ter uma formação universitária. Então, ele também ainda não exige ainda qual curso, né, que seja relacionado, mas ele já exige que você tenha uma formação universitária. E aí, acredito que com o tempo as coisas vão se estreitando um pouquinho mais. Porém, eu acredito que não tem essa especificidade de ser de educação física, porque, como eu já falei, a área de marketing tem muita relação com a área, né? Então, de repente, até se houver essa exigência da CBF, eu vou tentar dar um jeito de opinar, até por experiência própria, de ter um pouquinho mais de abertura quanto às profissões relacionadas, né? Mas eu acredito que não tenha muita restrição, não. Mas, então, respondendo diretamente à pergunta, eu tenho amigos que são de administração, tem um rapaz que faz um trabalho muito bom na internet, que é o Entre Linhas. Ele é formado em medicina, ele não trabalha como analista, mas ele tem um canal no Instagram que é muito bom, fala de futebol, e ele é formado em medicina, quer dizer, não tem muita relação quanto a isso, né? Erasmo, nós somos músicos, quem sabe a gente consiga. Né, rapaz, ele tá falando aqui, eu tô falando aqui, ele tá falando, eu tô pensando aqui já, tô pensando umas paradas aqui. Por exemplo, violão? É uma área. É outra análise. Exatamente. É uma área que, por exemplo, eu posso montar uma empresa de análise e terceirizar esse serviço. Né? Existem muitas empresas que fazem isso. Existem analistas que trabalham para empresários, né? A maioria dos jornalistas esportivos fazem curso de análise, né? Cada vez hoje no intervalo, nos programas esportivos existem uma parte de análise, né? Então, assim, diversas áreas estão tentando se especializar. Por isso que hoje os cursos são todos abertos, né? Para, independente da área que você exerça, você consiga aprender um pouco. Mas eu acredito que a CBF chega no momento que vai restringir para alguns cursos. É interessante que eu estudei muitos sites, você abre alguns sites que te dá a estatística toda do jogo, do jogador. Então já tem assim, empresas profissionais trabalhando nesse mercado aí também. A título de informação, né? Mesmo que seja a título de informação, né? Mas eu conheço pessoas que trabalham realmente com isso e prestando serviço. Trabalho para empresas especializadas, né? Trabalho para empresários, que os empresários têm alguns atletas, eles querem saber as condições que estão os atletas deles. Então, assim, tem uma gama infinita aí de trabalho. Tem especificidades também, goleiro, tem analistas que é só para goleiro, né? Então, eu acredito que cada vez vai o caminho, acho que é esse, da análise, de ser cada vez mais individualizado para cada setor. Sim. Bacana. Erasmo, eu vou fazer as assistências aqui com ele. Vamos lá. Marcelo. Vamos lá. Marcelo, a assistência é um quadro que a gente tem aqui no final, onde eu lanço a bola para você e você, joga pro gol. Vamos ver se eu tô em forma aí. Vamos ver. Minha referência é... Profissional, minha referência, eu acho que eu tenho com o Bebeto Saltiero hoje como referência na análise de desempenho, que é o cara que conseguiu ajudar o Brasil a ser campeão olímpico, e hoje ele é coordenador da análise do Santos. A gente não teve o prazer de trabalhar junto, porque quando eu estava saindo ele estava entrando, mas é um cara que a gente conversa, a gente troca informações, é o cara, acho que eu tenho referência hoje na área, eu acho que é o Bebeto. Bacana. Um lugar especial para mim é... Rapaz, um lugar para mim especial é a minha casa. Que eu construí que eu e minha esposa construímos com tanta luta e todo jeitinho que a gente gosta, e acho que é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que realmente é especial. O estádio que mais gostei de ter ido foi?
Cara, eu frequentei bastante estádio, cara, principalmente no interior de São Paulo, quando eu trabalhei com a Portuguesa Santista. Toda quarta e sábado eu estava num estádio diferente, mas acho que não tem estádio mais especial que a Vila Belmiro, cara. Ali realmente é de arrepiar. Toda vez que eu entro lá, me arrepio. Tá certo. O jogo mais marcante que assisti foi o jogo mais marcante que você assistiu? Que eu assisti não como profissional, mas como torcedor. Foi um jogo sensacional, que como santista foi Santos e Fluminense, um 4-2, que era a semifinal do Campeonato Brasileiro de 95, que o Santos tinha perdido para o Fluminense de 4-1. Não era 5-2, não? 5-2, foi 4-1. 5-2. Esse jogo foi sensacional. Pelo resultado que tinha que reverter, no segundo tempo, no intervalo, o Santos não desceu para deixar no Pacaembu, isso eu nunca tinha visto na minha vida. A pré-eleição do intervalo do Cabralzinho foi dentro do campo, com a torcida gritando. Aquele jogo foi muito marcante, foi o melhor jogo que eu já vi na minha vida. E foi justo o Santos, né, por tudo que apresentou em 95, não ficar com o título, na tua opinião? Com certeza não. Eu acho que só o botafoguense acha que foi justo. Eu acho que todos os torcedores do mundo vão falar que não foi justo. Até pela situação do jogo contra o Botafogo. Rapaz, complicado. A não ser que você seja botafoguense. Não. Mas eu acho que não. Pra você ver como eu não sou botafoguense, um dos jogos mais marcantes pra mim foi também contra o Santos, na Vila, no 5-4, você lembra? Flamengo. Esse jogo também foi sensacional. Foi Jogaço, com dois craques em campo. Brincadeira. A melhor seleção brasileira que eu vi jogar foi a melhor seleção brasileira que você viu jogar? Rapaz, todo mundo fala muito de seleção brasileira, né? Mas o que eu vi realmente jogar, eu não lembro o ano, mas foi uma que tinha Ronaldinho. Foi na final da Copa América contra a Argentina. Tinha um timaço. Todo mundo fala de 70, todo mundo fala de 82, mas eu acabei não vendo, né? 82 já era nascido, 78 foi quando 70 não era nascido, de 82 eu era, mas era muito pequeno. Mas essa seleção tinha Kaká, Robinho... de 2005, 2006, Adriano... Eu acho que é 2004, Adriano, 2005... Porque 2005 é a Copa das Confederações, acho que foi 2004 isso aí. 2004, Foi um jogo contra a Argentina. Kaká, Robinho. Essa seleção realmente. Os caras, fenomenal. Fenomenal. Agora vamos analisar o outro desempenho dele. O meu prato preferido rapaz. Analisar esse desempenho aí. Cara, eu sou muito simples, cara. Minha mulher dá risada quando eu falo isso, e a minha filha também. Mas o meu prato preferido, cara, é arroz, feijão, batata frita e linguiça. Opa! Bom, até fome agora de novo, cara. Tem outros pratos, né? Mais sofisticados, lasanha, feijoada. Mas te juro que o meu preferido é esse. Um arrozinho, feijão, bacana. Bom. Você tá vendo que o desempenho dele com garfo e faca é bom, hein, né? É bom. Meu hobby é... Cara, hoje em dia meu hobby é meu trabalho, é tudo, é futebol. Não tem jeito. Eu não tenho praticado mais, faz muito tempo que eu não pratico. Mas sempre quando eu tô de folga é futebol na televisão, se tiver na quadra aqui do bairro eu vou lá ver. O meu hobby é futebol, cara. Um filme, série ou livro que você indicaria pro pessoal ler nessa quarentena aí? Cara, ultimamente eu tenho assistido muita série de futebol também. Assisti a do Juventus, do Barcelona, mas deixa eu ver aqui. Filme? Pode ser um filme, uma série ou um livro, tanto faz. A dica cultural do Marcelo Pereira. Eu sou muito relacionado realmente ao esporte. Né? No livro, eu só leio o livro técnico também, é difícil eu ler alguma coisa de ficção. Realmente eu vejo mais de livro técnico. Mas tá trabalhando na série do Barcelona aí, é bacana. Então, a série do Barcelona e a série da Juventus eu indico porque é muito interessante. É na Netflix, a série do Barça e a série da Juventus são bem legais. Qual é o seu segundo esporte preferido? Futebol aí.
Beach soccer. Futsal. Eu ia falar futsal, mas é muito sacanagem, né? Olha, eu gosto de ver basquete, NBA, eu gosto de ver bastante. Até faço algumas relações com os atletas de o nível de atenção que existe no jogo de basquete, que é impressionante. O cara tá olhando o corpo totalmente virado para um lado e ele joga a bola e o cara já tá atento àquilo. Eu acho que o segundo esporte que eu gosto de ver é o basquete. E aí já tiro fica algumas coisas. E já fica a dica também da Netflix, lá da série lá do basquete também, que é muito boa. Essa eu não vi ainda. Chicago Bulls aí. Muito boa, muito boa. Um parça na profissão, um parceiro teu na profissão. Na profissão em geral, não precisa ser só analista, não. Olha, eu tenho alguns parceiros, mas tem um parceiro meu, todo o pessoal que trabalha hoje comigo no Jabaquara são parceiros. O Carlão, o Basílio, o Léo, o Claudinho, a Thaís, nutricionista que teve com vocês aqui falando, né? O gerente, o Gustavo, o diretor Daniel, toda a equipe da aqui no Esporte Jabaquara é sensacional. Mas tem um cara que é meu parceiro mesmo, que a gente troca muita informação, que é o Marcelo Rabelo. Ele é analista do São Bernardo, do Esporte Clube São Bernardo, que é um clube também daqui do estado de São Paulo, que é um cara que, eu estava no Santos, ele me procurou através de um amigo em comum, me pedindo informação, queria saber como é que era a área, e achou que eu ia, por eu trabalhar no Santos, que eu ia esnobar e nada. Eu passei todas as informações que eu tinha e dei algumas dicas para ele, e através dessas dicas ele conseguiu um emprego no São Bernardo. Então, é um cara que sempre me tratou muito bem, tem o maior respeito e evolui na profissão cada vez mais. A gente troca muita informação. Marcelo Rabelo é um cara que é meu parceirão mesmo. Show! Deixa eu acelerar aqui que o tempo tá quase acabando. O melhor jogador do mundo é? Bem simples. Tem que ser o atual? Atual. Da temporada. Da última temporada pra cá, né? Cara, eu continuo gostando do Messi, independente do clube que ele... Como é que tá o clube dele, mas ele pra mim, ainda é o melhor. Na atualidade, e o jogador mais promissor? Acho que o Rodrigo. O Rodrigo do Real Madrid. O seu sonho? Meu sonho é? Cara, meu sonho é, de repente, um dia trabalhar na seleção brasileira, ou trabalhar num clube fora, como analista de desempenho, como coordenador de análise, nessa área de futebol, trabalhar num clube grande. Grande não, mas ou na seleção brasileira ou num clube fora. Todos os clubes deveriam se profissionalizar. Com certeza. Tem muito time ainda que tem o nome de clube grande, mas que da administração é muito amadora. E a última pergunta. Vou indicar essa resenha para quem você vai indicar para a gente trocar uma ideia igual estamos trocando contigo aqui. Lembrando que eu vou pedir para você fazer esse contato com a pessoa. Não adianta indicar o Neymar se tu não tem o contato com o Neymar, entendeu? Vai ficar difícil. Olha, deixa eu ver aqui. Eu vou indicar o Carlão. O Carlão é um cara que na parte da preparação física, não sei se vocês já trabalharam com preparação física com um profissional aí que vocês conversaram, mas é um cara que também é muito bom. A gente está fazendo um trabalho excelente lá no Jabaquara. Então seria legal conversar com o Carlão. O Carlos Fonseca, a gente chama de Carlão carinhosamente, mas é o Carlos Fonseca, que é preparador físico das categorias sub-15 e 17 lá do Jabaquara. Legal. Beleza, então vou pedir que você faça esse contato com ele. A ratificação aqui do sub-15 e sub-17 é o Claudinho. Tá. Pedir que você faça contato com ele lá pra gente, depois me passa o número dele pra gente bater uma resenha, trocar uma resenha com ele também, valeu? Faço sim, pode deixar. E aí, Erasmo, foi bom o papo aí com o analista? Bacana, é sempre bom conhecer um pouco mais dessa arte, né, dessa profissão que é tão importante no futebol. Vários times aí utilizam esse meio para alçar voos maiores, que você também suba na profissão, né, que você tenha êxito, sucesso aí, e seja feliz aí. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco, nessa aula aqui, né, nessa bate-papo legal. Obrigado, Erasmo. Foi um prazer aí falar com vocês. Muito bom, Marcelo, bater esse papo contigo. Te agradeço pela sua atenção mesmo, pelo Guinho aí, parar a sua vida aí para dar atenção pra gente nesse período aí. E agradeço a galera que tá ouvindo também a gente aí, que tá vendo essa entrevista.
curta também, compartilhe esse vídeo aqui também, divulgue, se inscreva no canal, procura saber mais do trabalho do Marcelo. Ele gosta de ver vídeo lá do pessoal. Você que tem um tio, um sobrinho, fica... Aberta as inscrições aí. Eu já recebia 1.000 por dia, agora vai receber 5.000 por dia, não vai dar tempo. Valeu, Marcelo, valeu, Heraldo. Marcelo, Um grande abraço, irmão. Valeu. Obrigado, Robson, obrigado aí, valeu. Um abraço. Muita opinião.